a nossa live de sexta-feira. Esperando aqui mais alguns minutos para que todos e todas entrem na nossa live, aguardando a nossa convidada de hoje. Só mais um minutinho aí. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tarde, Rosina, sexta-feira. Vamos aí, né, para mais uma live. Hoje a nossa live tem uma convidada especial do Sergipe. Quero agradecer aqui, acho que é o João, não identifiquei muito o endereço, mas acho que é o João. A Josane, o Danilo, Jussara. Oi, Danilo, obrigada pelo carinho. Vamos hoje falar sobre um tema super importante. Deia, minha querida. A Deia, minha mão direita e esquerda aqui nas novas ferramentas. Aguardando aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a importância da autoestima e a estética negra. Nossa convidada sergipana, que é a Tati Menezes. Rosinha Rodrigues, que foi a nossa convidada da semana retrasada, falou sobre saúde mental, foi muito bom, arrasamos. Vamos ver aqui se a nossa convidada chegou. Ela ainda não chegou, a gente vai aguardar só mais uns minutinhos. Tati chegou aqui agora. Aí, vamos convidar a Tati, começar nosso bate-papo. Tati. Tá. Viu aí o convite, Tati? Tive aí o convite. Chegou! Gordosíssima! Toda! Né? Né? Olha! Gente, nos falamos agora há pouco. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo agora? Tá travando. Tá travando um pouco, né? Será que é o teu sinal que tá aí, travando um pouquinho? Eu tava Entrou a olhando nossa aqui pra ver se era querida. meu sinal. É? Aqui Entrou a diz que nossa meu sinal nega. tá bom. Aqui eu acho que agora vai, Entrou a nossa Neide maravilhosa do Afro Raízes, toda bonita também, nos acompanhando. Tati, como temos um tempo, né? Porque o Instagram nos determina um tempo e já tem várias pessoas maravilhosas aqui na nossa sala. Negrelindo está aqui, que é da nossa querida Sandra Sagrado. A Cléo, fala Cléo, um beijo, Cléo Caetano. Demais, faz tempo que eu não te vejo. Mas vamos se ver. Mas como nós temos um tempo aqui, né? A nossa conversa pelo Instagram dura apenas uma horinha. Então a gente vai começar, que já tem bastante gente na sala. Queria apresentar para vocês essa mulher linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aí, poderosíssima, né? Que é a minha querida amiga Tati Menezes, que é de Sergipe, educadora social, militante do movimento negro, mas também militante da UNegro, né? A entidade que está aí há 31 anos, a União de Negros e Negras pela Igualdade. E, além de tudo, a Tati é uma cerimonialista. E eu imagino a Tati fazendo cerimonial, deve ser um arraso, né? Mas nós hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, apesar
que a semana foi uma semana bem difícil, né, com tudo isso que a gente tem assistido, mas precisamos falar sobre autoestima e a estética negra também para enfrentamento do racismo, né? Quando nós falamos do racismo, nós falamos de vários lugares e acho que nós temos que falar desse tema. Tati, então, boa tarde, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Hoje eu sei que é sua folga, mas fiquei super feliz quando você falou que faz poucas lives, mas que por ser um pedido meu, né, você teve a honra de tirar um tempinho na sua agenda e nos agraciar nesse bate-papo. Então, seja bem-vinda, por favor, se apresente e vamos conversar um pouquinho aí nos próximos 50 minutos. Obrigada, Rosina, pelo convite. Muito obrigada. Estou doida para voltar, né, para São Paulo. Eu agradeço mais uma vez a acolhida que eu tive, a acolhida que eu tive sua. Quero voltar para a gente poder passear dessa vez, né, mulher? Sim, sim. Eu quero dar um salve para todo ao Negro Brasil, né? E em especial ao Negro Sergipe. Um salve para o meu presidente, Bruno Santana, e para todos os negrinos daqui de Sergipe e de Aracaju. Eu sou educadora social, né? Sou lotada atualmente em um abrigo de crianças e adolescentes. Sou formada em letras, sou pós-graduada em gestão de políticas públicas em gênero e raça e sou estudante de teatro também. Oh, e além de mestre de cerimônia, eu tenho um projeto de contação de história afro, né? Faço contação de histórias com personagens negras e negros. Então, é isso, minha apresentação. Pouca coisa, né, gente? Pouquíssima coisa. Então, dizer aqui do quanto vai ser grato esse bate-papo. Tati, vamos entrar já no assunto aqui direto, que é um tema que nós escolhemos para essa sexta-feira, nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras. E queria aqui aproveitar para falar uma novidade para vocês, que nós vamos fazer as lives também agora de domingo, à tarde, que vai ser as nossas domingueiras, blacks, né? Vamos aqui falar de carnaval, de baile, de festa, vamos aqui falar dos nossos produtores culturais e da nossa cultura black. Mas vamos entrar direto aqui no nosso bate-papo e você falar um pouco da importância do tema que nós vamos abordar aqui, que é da autoestima e a estética negra, e você melhor do que ninguém, com toda essa beleza para falar sobre isso. Fique à vontade. Então, o tema é extremamente importante, né? O tema muitas vezes é levado como um tema fútil, como um tema vazio, o tema da estética, né? O tema sobre beleza, sobre estética é tido como um tema fútil e vazio. Mas quando a gente está falando de pessoa negra, né, de mulher negra, de homem negro, jamais esse tema vai ser superado, jamais vai ser um tema vazio. A gente sabe que o racismo, a forma como o racismo atinge a gente, perpassa por nossa estética, perpassa por nossa aparência. Gente, eu sou muito metódica, então fiz umas anotações aqui, eu vou estar olhando. Então, como eu falei, o racismo, ele gira em torno da nossa aparência, né? Gira em torno dos nossos fenótipos, dos nossos traços, gira em torno do nosso cabelo. Então, falar sobre essas questões é fundamental para a pessoa negra. É fundamental, não é um assunto fútil. Né? E se a gente digitar, por exemplo, no Google, policiais confundem e mata. Se a gente digitar algo nesse sentido, fazer uma pesquisa nesse sentido, a gente vai ver que a maioria dessas confusões que os policiais fizeram, né, eram com pessoas negras. Confusões, né? Eles confundiram o quê? Pessoas negras. E como é isso aí? Como é que isso... Qual é o pontapé inicial para essa confusão? Né? É a nossa aparência. É a nossa estética, né? Então, nunca será um tema fútil, nunca será um tema... Eu acredito que nunca será um tema superado.
E a questão da estética está intimamente ligada com a questão da autoestima. E a gente sabe que sem autoestima, a gente ou não produz nada, ou produz pouco, né? A autoestima, ela impacta nas nossas relações sociais, né? Na relação com o outro. A nossa autoestima impacta o nosso ensino-aprendizagem, e não só em relação às crianças, mas como um todo, né? E uma pessoa sem autoestima, seja homem, seja mulher, uma pessoa sem autoestima está mais vulnerável a ficar num relacionamento abusivo, por exemplo, né? Então você é muito mais suscetível a permanecer num relacionamento abusivo se você não tem autoestima. Então, principalmente para a gente, pessoa negra, é de fundamental importância, porque eu vejo que é muito colocado como um tema fútil, um tema que está superado, né? A gente vê, a gente vê esse boom agora que a gente teve em relação à estética negra, a gente vê como o capital se apropria, né, da nossa estética para fazer com que isso se torne valor, né, valor financeiro e tal. Mas, apesar de tudo isso, a gente ainda percebe problemas como depressão, ansiedade, baixa autoestima, tudo relacionado à estética também, né, relacionado à nossa aparência. Você quer falar, mulher? Não, eu queria falar um pouquinho, assim, que esse tema não é fútil, porque nós sabemos o quanto esse padrão de beleza nessa sociedade somente capitalista que a gente vive, acaba, de uma certa forma, nos impondo determinadas questões, né? E eu acho que esse tema é sempre importante porque nós temos uma juventude aí que está rompendo barreiras. Então, quando essa mesma juventude ou não juventude também vê aqui duas mulheres negras, né, que vão se empoderando, vão criando espaço, arrombando as portas para poder se colocar, isso é um espelho na qual nós não tínhamos na nossa época. Quantos apresentadores negros, negras, ou artista, ou o nosso visual nesse espaço da comunicação nós tínhamos, né? Mesmo falando da questão mesmo das bonecas. Nós não tínhamos. Então, quando nós estamos falando de estética, não é estética só pela estética, é estética. A gente vive ainda nessa sociedade racista que nós temos. Então, é importante que a gente fale isso, porque assim, essa ditadura, né, que se coloca de um padrão de beleza, ainda é muito duro, é muito dolorido, somente para uma tentando se colocar, né? Então é importante que a gente fale sobre isso, e é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da gente assumir os nossos cabelos, assumir os nossos corpos, assumir a nossa beleza, assumir o que nós temos e o quanto isso ainda incomoda e vai continuar incomodando nessa sociedade que determina padrões para nós. Você falando sobre padrão, eu lembrei de uma colega minha que ela falou para mim que não sai de casa sem estar arrumada. Né? Ela não sai, ela é negra, de pele escura, e não sai de casa sem estar arrumada. Porque, como eu falei, esse contato inicial, principalmente quando a gente é criança, com o racismo, é dado por nossa estética, por nossa aparência. E gera impressões na nossa vida que muitas vezes perduram, né? E essa moça está fazendo doutorado agora e ela me falou, Tati, ela é negra, de pele escura, cabelo crespo. Ela disse, Tati, eu não saio de casa de Havaiana. Eu não saio de casa sem estar arrumada. Então, veja como o racismo nos coloca, né, em amarras, por conta também da nossa estética e da nossa aparência. E eu fico pensando, você falou da juventude, né? Essa juventude que está vindo aí forte, e por que está vindo forte desse jeito, né? Por conta de várias pessoas que passaram antes
que lutaram, que falaram sobre a importância da estética no movimento Negro é Lindo, o movimento Black Power, que era esse movimento de estética que quando a gente fala do movimento estético negro, a gente está falando do movimento político negro, né? Algumas pessoas criticam como se fosse dissociado. Ainda vivem, né, submetidas, por exemplo, a química no cabelo. Eu sei de mulheres negras idosas que ainda continuam tendo feridas no cabelo, feridas que eu tive, não sei se você passou por isso, mas quando eu alisava o Muito, cabelo, eu tive muito. Nós somos de uma feridas, eu tenho geração que até umas a entradas, gente assim. usou pasta fria, né? Era soda Nossa, pura. A gente usou o pente quente, né? Que também era puxado. Nós somos de uma época do alisamento total, né? Dessa imposição que você ter o cabelo bonito, ou você ser bonita é você ter o cabelo liso, né? Justamente para nos apagar a nossa história e não poder a gente mostrar o quanto o nosso cabelo crespo, encaracolado, né? Do jeito que for, curto, comprido, seja como for, é lindo tanto quanto, né? eu sei de mulheres negras que não usam batom vermelho, como durante muito tempo eu não usei, durante muito tempo eu não usava batom vermelho. Mulheres negras que não sorriam, né? E quando sorriam, ainda hoje, mulheres negras que não ri, Sim. e quando ri, coloca a mão na boca, sabe? Tapa os dentes, então cobre os dentes, né? Então tudo isso é sobre aparência, é sobre estética, é sobre autoafeto, né? Sobre você ter uma relação melhor com você mesmo, com o seu corpo. E a gente está falando da gente enquanto mulher, né? Deixar o cabelo natural, tal. E aí eu tenho assim comigo a experiência próxima de dois irmãos meus que são dois irmãos negros, né? Beto Vidal, que é meu irmão músico, que ele durante um tempo deixou o cabelo crescer. E eu lembro que Beto ouvia muita coisa, né? Eu ouvi muito vai alisar quando e vai cortar o cabelo quando. E eu ouvia outras questões envolvendo em relação a Beto, né? Por ser um homem negro e deixar o cabelo crescer. Aqui em Aracaju a gente fala criar cabelo. Você cria cabelo. Aí, então, eu imagino que para o homem negro criar cabelo seja também muito, muito mais difícil, talvez, viu? Essa relação, porque para o homem negro é praticamente obrigado cortar, né? Raspar o cabelo, Sim. botar o zero. E aí eu lembro de muitas coisas que eu ouvia as pessoas falando para Beto quando ele decidiu cortar o cabelo. E isso, o Beto sendo uma pessoa negra de pele mais clara, assim como eu, né? Mas eu tenho meu outro irmão, Leno, que tem a pele mais escura e tem o cabelo crespo. Beto tem o cabelo cacheado. E Leno tem o cabelo crespo. E eu nunca vi, não lembro assim de ter visto alguma história de Leno pensando em criar cabelo, né? Pensando em deixar o cabelo crescer. Porque a gente sabe que nessa sociedade racista, quanto mais crespo o seu cabelo, mais racismo você sofre, né? Mais discriminação. E aí tem essa questão, né? Hoje a gente já vê uma movimentação de homens negros, né, deixando o seu cabelo natural, usando pente garfo, mas para a gente que, né, tem em torno de 40 anos, já mais difícil. E é bom a gente falar sobre isso, porque, continuando nessa questão do quanto a gente faz esses enfrentamentos, eu lembro que assim que eu terminei a faculdade, eu, indicada por um professor, fui num lugar, num espaço aqui público, para fazer um estágio. E aí chega a Rosina, né? Essa mulher pequena, já sou pequena por natureza, né? Essa mulher pequena. Na época eu não estava com o cabelo curto assim, estava com o cabelo maior.
como eu sou, né? Com as pulseiras, com os brincos, com as coisas. E eles olharam assim e tal, e é lógico, evidente que eu não fiquei naquele lugar. Como é que poderia, né, para além de ser uma mulher preta, chegar daquele jeito, chegando, né, a se assumindo no sentido Essa do que é o ousadia, seu, né? da sua história, com tudo isso que nós somos. Então, você vê o quanto isso é perverso. Lógico que na época eu, infelizmente, não entendi que aquilo também eram comportamentos racistas e simplesmente me aquetei e tal. É evidente que isso não impediu que eu continuasse com o meu cabelo grande, com as minhas pulseiras, com o meu jeito de ser, e a gente ir rompendo essas estruturas. Então, esse é apenas um dos exemplos, como também com a minha sobrinha, que é isso, né, que é da área de saúde, e essa questão da imposição do padrão. Por isso que eu falei muito da questão do padrão, né, de você estar com o cabelo preso, de você estar ali toda, né, fechadinha e tal. E quanto é importante esse bate-papo no sentido, no caso das minhas sobrinhas, que agora estão se vendo, se transformando, saindo dessa ditadura do alisamento e assumindo os seus cabelos. Isso não é só o cabelo, né? Ela está assumindo o que ela é quanto mulher negra, que está ali se mostrando no sentido de mostrar sua história, a sua essência, a sua raiz. Então, eu fico feliz por isso, o quanto a gente está podendo contribuir para que outras gerações, principalmente das mulheres, não tenha que sofrer o que nós sofremos de violências, porque não deixa de ser violências, dessa imposição desse padrão, né? Então, isso a gente carrega com a gente muito tempo, e é lógico, isso tem um significado em nossas vidas. Com isso, você tem muito mais dificuldade de se impor diante de um local de trabalho, você tem muito mais dificuldade das relações afetiva, você tem muito mais dificuldade em uma série de coisas. Então, quando a gente discute essa questão, a gente está discutindo também o que é essa juventude, principalmente, olhar esse mundo com outros olhos e poder e fazer esse enfrentamento de outra forma, e não ficar no apagamento, né? Não ficar ali escondida como nós ficamos, mais no meu caso, que sou um pouquinho mais jovem que você, ficar ali escondida e muitas vezes se culpando, dizendo por que as coisas têm que ser comigo e tudo mais. Então, é muito bom a gente falar sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa história das mulheres negras e como foi o movimento Crespo, foi isso, Tati? O Crespos e Cacheadas, né? Crespo Movimentação que Cacheado. teve esse boom, na verdade, que aconteceu, foi uma coisa crescente, e depois teve esse boom no Brasil e vários encontros, né? E as marchas, foi extremamente importante toda essa movimentação para que hoje essa nova geração, né, seja tão bem representada e tão forte, né, e tão presente com a sua presença, assim, com essa significância. Eu queria fazer mais uma adenda em relação aos homens negros, no sentido de que quando o cara negro deixa também o cabelo dele crescer, ele também ele vai ser afetado, porque o homem negro já é muito mais afetado, né, por essa questão da rua, da aparência na rua, dessas confusões que acontecem com a polícia. E eu acredito que para ele deixar, né, tem essa questão também, para o homem negro deixar o cabelo crescer, vai também ter essa ligação com a segurança dele, né, a segurança do corpo Sim. dele, né, porque vai estar intimamente ligado com essa questão da violência que o homem negro sofre, né, de imediato, com a sua aparência. E eu queria falar também para justificar mais uma vez, quando a gente fala que o movimento pela estética não é um movimento que não é político, né? É um movimento político, sim. Que muita gente, eu posso elencar aqui um monte de gente que eu conheço,
que foi através desse movimento da estética, né, através da transição capilar e da ressignificação do seu encontro com consigo mesmo através do cabelo, que essas pessoas passaram a pesquisar sobre ancestralidade, passaram a buscar, estudar sobre relações raciais, sobre a racialização no Brasil. Então, a gente não pode negar a importância de você ter uma movimentação estética também, né? Continuar com essa movimentação estética, que não começou agora, né? Que não é moda Sim. E que não começou agora. A gente, aqui na Unegra, a gente tem um projeto chamado Todo Cabelo é Bom, que é um projeto que principalmente que a gente leva para as escolas, para falar né? com as crianças. Todo cabelo é bom, né? Os cabelos são diferentes, é justamente isso que a gente fala, né? Que os cabelos são diferentes, mas todo cabelo é bom. E a gente cresce sabendo que o nosso cabelo é ruim, né? Eu não achava que meu cabelo era ruim. Eu sabia que meu cabelo era ruim. Eu tinha certeza, né? Porque era dado. Isso era dado pra gente. O nosso cabelo é ruim. E o que acontece? Esse nosso projeto, Todo Cabelo é Bom, ele se utiliza da estética para falar sobre todas as formas de racismo dentro da escola, né? E é indo para a escola com o projeto que a gente percebe o quê? Como eu falei, que esse tema dificilmente vai ser um tema saturado, vai ser um tema batido, estética e autoestima. Porque quando a gente vai na escola, a gente percebe que ainda, independente de toda essa representatividade que a gente já tem, ou essa pseudo-representatividade, né? Que a gente já tem nas mídias e tal, independente disso, independente dessa força dessa juventude que está vindo aí, que chegou, muitas crianças negras ainda não querem ser negras. Muitas. A gente tem casos que a gente acompanhou de crianças sofrendo racismo pesado, se automutilando até. E quando essa questão, quando o racismo ele se encontra com outras opressões, nossa, pior. Tipo, a menina negra gorda, né? A menina negra de pele escura, a menina negra de cabelo crespo, com os fenótipos mais aparentes. Então, eu acho que vai ser bem difícil, viu? Esse tema ser um tema superado, ser um tema fútil, como é colocado aí pra gente, muito assim, muitas vezes as pessoas colocam pra gente. Outra questão é que nossa imagem em si, né? A imagem da pessoa negra foi animalizada, foi desumanizada durante muitos anos. Então, a gente tem uma demanda muito grande aí de autoamor e de autocuidado. É uma demanda muito grande. E aí, se a gente parar um pouco para refletir, eu digo assim, que foi desumanizada, foi animalizada, só que, na verdade, ainda é. Ainda é a nossa imagem, né? Desumanizada. Por quê? Se a gente parar para pensar nas mídias e em tudo que está acontecendo aí, eu estava pesquisando hoje, vendo hoje o caso do menino que caiu do elevador, de Miguel. Porque ontem eu assisti um vídeo, um depoimento da mãe dele, que o vídeo a matéria era só a mãe. Então, é a nossa imagem ainda, que é associada ao sofrimento, que é a nossa imagem que é banalizada em relação ao sofrimento, é a nossa imagem que está lá com o policial em cima, sabe? Porque a nossa lembrança, se você para pensar sobre o caso de George Floyd, você para para pensar, você tem a imagem dele, do George, na sua mente. Você não tem a imagem do policial. Você tem a imagem da criança e da mãe, né? A mãe que perdeu a criança no elevador. Você não tem a imagem da senhora, né? Da assassina, que deixou a criança sozinha no elevador. Você não tem a imagem dela. Eu fui procurar no Google. A imagem dela não está sendo banalizada aí, né? Então é a imagem das pessoas negras que continuam sendo banalizadas, continuam sendo associadas à violência e à tristeza, ao sofrimento, né? E hoje até eu fiz um vídeo, Tati, porque assim, foi tão dolorida, né? Ainda
tudo isso que nós estamos vivendo em pleno século XXI, até eu vi algumas coisas assim, da impressão que a gente está vivendo no outro século, né? Vivendo tudo novamente. E eu fiz um vídeo falando justamente dessa mulher preta, empregada doméstica, que infelizmente é obrigada, mesmo em momentos de pandemia, é obrigada a ir trabalhar, né? Nessa situação que nós sabemos que não tem com quem deixar os seus filhos, e tem que levar junto, e atendendo, né, uma imposição, algo que a patroa ali colocou, que foi levar os cachorros para passear, ela larga, né, tem que deixar o seu bem mais precioso, que é seu filho, nas mãos de alguém na qual ela tem uma relação, mas com certeza não seria jamais a relação de cuidado, que seria no caso oposto, e acontece isso que aconteceu. E eu falei do exemplo da minha mãe, que também, né, é empregada doméstica, trabalhou 40 anos em uma casa na qual eu também, como muitas de nós, tivemos que acompanhar as nossas mães nos seus trabalhos e tal, e o quanto isso foi dolorido para mim, né? Porque é isso que você está dizendo, assim, eu revivi uma história de uma mulher que teve que, durante uma metade da sua vida, minha mãe vai fazer 88 anos agora, teve que basicamente abandonar seus filhos para criar o filho do outro, da patroa, do patrão, se negando, né, muitas vezes, para poder estar perto dos seus. E o quanto isso foi dolorido para mim, que não pude conviver boa parte da minha vida com a minha mãe de forma mais presente, e dolorido para ela também, acho que se ausentar, de estar ali mais próximo dos seus filhos. E dizer o quanto é isso, né, quando a gente vê essa imagem dessa mulher preta que já sofre inúmeras violências na sociedade como um todo, e aí a gente está falando aqui de estética, começando a falar de estética, mas falando também dessa mulher preta que é oprimida o tempo todo nessa sociedade, desde sempre, desde uma questão da estética, de não ter direito, condições de se cuidar, de explorar a sua beleza e outras coisas, a essas situações de violência, né? Então, hoje até de manhã eu estava bastante assim entristecida, porque acabei revivendo tudo isso, e quanto isso para nós tem um peso. Então, quando a gente fala da autoestima, é falar sobre isso. Quando a gente fala de estética negra, é falar sobre isso. É falar enquanto esse jovem Miguel, que poderia ser mais um jovem negro nosso, que ia também fazer esses enfrentamentos e que perde a vida por esse racismo que nós vivemos no nosso país, e que é colocado quem vai viver e quem vai morrer, né? Tanto que a frase da mãe era justamente essa, assim, se fosse ao contrário, com certeza eu não estaria solta, eu estaria presa, né? Então, a gente está fazendo aqui um outro caminho, talvez, aqui da nossa conversa, mas dizer que a questão da estética, né? Da autoestima, está tudo muito ligado, e a gente não pode desconectar essas questões, e é lógico que se essa mulher tivesse mais acesso à educação, a políticas públicas, se essa criança tivesse um lugar para ficar, mesmo nesse momento de pandemia, não estaríamos vivendo essa história. Então, é um pouco sobre isso que também acho que a gente tem que conversar aqui, sobre essa história dessa mulher negra que vive essas questões na sociedade ainda, nos dias de hoje, né, que tem que levar o seu filho e tem que abrir mão do afeto do seu filho, da presença do seu filho, para atender ao desmando ainda de uma classe dominante branca, que o cachorro, no caso ali, né, tem muito mais valor do que uma criança de 5 anos tinha tudo pela frente, né?
diretamente ligado, né, a essa questão da animalização que a gente estava falando. Esse caso vem ilustrar, mesmo retratar mesmo isso. Quanto nós somos animalizados, quanto o nosso corpo é animalizado ainda, né? Porque essa mulher ela está marcada de muitas formas, né? Mulher negra, negra escura, pobre, gorda. E quando eu fui pesquisar como seria a mulher que deixou a criança sozinha no elevador, a gente também já sabe, né? Os corpos estão marcados, né? Como é a aparência dessa mulher? Né? Os corpos bem marcados no racismo no Brasil. Eu já sabia, antes de ver a foto dela no Google, eu já sabia que seria uma mulher branca, provavelmente uma mulher loira, como era, né? Então, não é a imagem dela que está sendo banalizada. Rapidamente, ela já está em casa, né? Já pagou a fiança, então a gente não se comove com o fato de uma mulher ter cometido um crime e estar em casa, a gente não se comove com isso. E se fosse o contrário, como a própria mãe falou, a gente não aceitaria, porque o perfil dessa mulher seria rapidamente ligado a um perfil de uma mulher que realmente poderia ter cometido esse crime, né? O perfil dessa mãe. Se fosse o contrário, o perfil dessa mãe, a mãe de Miguel, a gente, ela estaria presa e isso seria naturalizado, né? Justamente. Estão falando aqui a justiça tem pouco. E eu Pode queria falar falar. agora, queria falar agora dessa história mesmo, assim, que essa história da gente falar de estética, da gente falar de autoestima, é a gente falar da nossa história enquanto mulheres negras, né? Sim. Eu queria falar um pouco dessa história enquanto eu, mulher negra, né? Que eu sou daqui da periferia, né, de Aracaju, então eu tive uma infância bastante feliz. Eu lembro que minha mãe ficava na porta para a gente brincar na rua, né? As mães ficavam nas portas para poder observar a gente e a gente poder brincar na rua. E, logicamente, depois eu, mais velha, fui entendendo que já nesse momento, enquanto criança, eu via, eu já participava, né? Já sofria racismo, mas aqueles momentos, enquanto criança, eu não entendi aquilo como uma negação da minha negritude. Naquele momento eu não negava a minha negritude, apesar de saber que havia diferenças entre os meus amiguinhos brancos, meus amiguinhos negros, ali na rua. Enquanto criança, não. Mas quando eu fui para a escola, eu acredito que é o momento em que a maioria de nós, né, se encontra com essa primeira experiência do dia a dia do racismo. Quando eu fui para a escola, e aí eu percebi que esse ser negro, eu sabia que eu era negra, né? Porque tinha essa diferença dos amiguinhos brancos e negros, mas eu não tinha nenhuma questão nesse sentido. Mas na escola eu descobri que ser negra era ruim. E aí foi na escola que eu descobri isso, né? Que ser negra não era algo positivo. E aí, nesse momento, na pré-adolescência, adolescência, que a gente tenta ao máximo deixar de ser negra, né? No meu caso, como eu sou negra de pele clara, eu achava, né, que eu teria alguns recursos para me tornar uma pessoa branca, né? Então, eu passava sabão de coco na pele, e rezava muito, né? Eu era de grupo de igreja de crianças, então eu rezava e pedia muito a Deus, e na igreja dizia que você tem fé, você alcança tudo. Então, pedia com muita fé, rezava muito forte, para que no outro dia eu acordasse branca. E aí no outro dia eu acordava negra e novamente eu tinha que sair na rua negra, né? E ir para a escola negra. E fiz tudo aquilo que eu acho que a maioria de nós negros fizemos, né? Botei pregador no nariz, mordia meus lábios, né? Para que os lábios diminuíssem
Isso tudo pré-adolescente, né? Mordia os lábios e teve momentos de sangrar. Eu tenho uma amiga que falou que ela tomava água sanitária, e aí Carol Conká também falou que tomava Do, água sanitária, que passava água sanitária no corpo, na- né? E eu vivia, depois eu comecei a viver em dois mundos, porque meu irmão Beto Vidal, né, que eu já falei aqui, que é Uhum. músico, sigam Beto Vidal aí nas redes. Meu irmão, ele era de bloco afro, ele era maestro de bloco afro. Então, eu vivia em dois mundos. Eu tive esse contato com discursos raciais muito cedo, com os blocos afros, né? Com a música que chegou até mim através de Beto, aqui em casa, que é o Lodum, Edson Gomes, Racionais MCs, foram os meus primeiros cursos, minhas primeiras imersões sobre a questão racial foi na música negra. E é, eu tinha esse momento dessa arte me dizendo que ser negro é bonito, né? Que eu era bonita, que a minha estética era bonita. E aí, quando eu partia para a escola, A isso não realidade era casava. concreta, né? É. A realidade, a realidade do dia a dia não casava. E eu vivia nesses dois mundos. Então, você tem uma Tatiana com 14, 15 anos de idade, com uma calça jeans escrita valorize sua negritude, né? Eu com 14, 15 anos tinha roupas que já traziam frases, né? Negra, orgulho de ser mulher, eu tinha uma blusa. E tudo isso que eu pintava de caneta, eu mesma. Eu tinha uma camisa, 15 anos eu fiz uma camisa negra, orgulho de ser mulher. Sendo que isso não era uma coisa que ainda estava fortemente introjetada dentro de mim. Era uma coisa que eu falava e que eu repetia para que eu mesma pudesse acreditar naquilo. Porque eu vivia nesses dois mundos, né? Quando eu percebi, né? Quando eu saí da pré-adolescência, da adolescência, que eu percebi que eu não ia me tornar uma pessoa branca, e não tinha mais jeito, então eu aceitei ser negra, mas não era aquele aceitar de bom grado, né? Eu ainda sonhava em fazer tudo para que eu pudesse ser aceita na sociedade, né? E tem a questão também, voltando à questão do corpo negro, né? Tem a questão eu era muito magra e eu sonhava com o dia em que meu corpo ia chegar, né? O corpo ia aparecer. Tem até um vídeo da Nathalie Neri, que é youtuber, que ela fala sobre isso, né? A mulata que nunca chegou. Porque a Nathalie Neri, ela é uma menina bem magrinha. E as pessoas, pra gente, pra mulher negra, mas vai virar uma mulata, É. que é esse termo Estereótipo, né, que racista, faz esse das mulheres, né? estereótipo racista para a mulher negra que é vendida, né, na mídia e tal. Sim. E aí, para a Nathalie Neri, Nathalie conta no vídeo, né, nesse vídeo, que não chegou para ela, e para mim chegou. E aí, quando chega, que eu começo aqui em Aracaju a gente fala botar corpo, eu começo a botar corpo, que era o que eu desejava, que eu dizia, não, eu sou muito magra, quando eu botar corpo, eu vou ser aceita, né? Eu vou, quem sabe, eu entro na Uhum. lista das mais bonitas, porque era na escola era a lista das mais feias. E aí, quando o corpo chega, eu sou extremamente atacada pelo assédio, né? Atacada é aquilo que me assusta muito e eu começo a cobrir o meu corpo. Começo a cobrir o meu corpo, eu começo a usar saiões, roupas folgadas, pego aquele estilo hippie, né, que Uhum. chama, Uhum. calça bailarina, começo a cobrir meu corpo, minhas pernas, tudo, porque estou extremamente assediada, sou vista como quente, né? Como a gente já Como um sabe, produto, hipersexualizada, né? né? É, Um produto, exato. sou vista É. como um produto. E aí eu também tenho aquela fase de usar cores. Hoje eu, né, tô toda colorida, mas eu passei por aquela fase também de negação da negritude. Não sei se tem gente por aqui que passou, mas eu passei por uma fase assim que era de usar tons bem neutros, É o tons preto, o cinza, pastéis, o marrom, cinza, né? marrom. Você É, passou por essa fase também? passei, é. E aí, depois, né, de que você vai É lógico que você adquirindo entender o que era autoestima, isso, né? Porque assim, a agressão era sim, tanta, o assédio era tamanho, que você não entende o que é isso, então você começa a se apalhar, você começa a se fechar, você se fecha
Então, a melhor forma de você não ficar tão exposta no sentido de sofrer essas violências, é você usando essas cores que não é só não valorizar, que não te mostre, né? Que não Que você não mostre, né? Que apareça, você fique. né? Antes a gente era invisibilizada porque não era benquista mesmo, e depois que você começa a ser visto, você também não é visto de uma maneira positiva. Então, de Exatamente. toda forma, a gente é silenciada, é apagada, né? Hum. E é, agora eu queria entrar sobre a história do meu cabelo. Vamos Sobre a lá. história do cabelo que é, a, a história do cabelo, eu acho que quando a gente fala de estética, é o que mais pesa, né? A gente sabe que para aquelas pessoas que têm traços negroides mais fortes, tal, talvez uma outra questão da sua estética que vai ser mais forte. No meu caso, é como, né, já falei que sou negra da pele clara, tal, uma coisa forte que veio comigo foi essa questão do cabelo, né? A minha casa, minha mãe teve 6 filhos, um faleceu, o segundo filho faleceu, mas ela teve 6 filhos. Então, minha mãe tinha pouco recurso e pouco tempo também, tinha as coisas da casa para cuidar. Então, minha mãe cortava o cabelo da gente sempre em nuca batida. Assim, eu adolescente, eu pré-adolescente, adolescente, era sempre o cabelo bem baixinho, né? Nuca batida aqui, era o que as pessoas chamavam, as crianças, outras crianças, diziam que era cabelo de hominho, né? Cabelo É. curto, como o seu tá curto agora. Quando a gente era menor, dizia, né? Era cabelo de homem, cabelo de hominho, É. ai, tal. Então, meu cabelo era sempre, muitas vezes era cortado assim, não criança. Criança, ela fazia aqueles penteados, eu tenho foto, A todos os trança, penteadinhos. né? Mas quando foi chegando mais filhos, né? E aí a demanda maior de cuidados, e aí ela cortava mesmo por, por essa questão. E quando eu fui ficando adolescente, eu não tinha condições de alisar, né, de comprar alisante para cabelo. Eu comecei a fazer trancinhas no cabelo. Por quê? Porque meu cabelo, ele, ele é uma mistura, né, de crespo e cacheado. Então ele ia subir. E aí a coisa que a gente não queria era que o cabelo subisse, né? A expressão, o cabelo para cima, quando a pessoa fala, né, fiquei com o cabelo para cima, é uma expressão negativa. Então, cabelo para cima sempre foi visto, né, nessa sociedade racista como ruim, como feio, como negativo. E aí, o que era que eu poderia fazer para meu cabelo descer? Se eu não tinha recurso para alisar, eu adolescente, né, 14, 15 anos, eu comecei a fazer trancinhas bem fininhas no meu próprio cabelo. Eram bem finas mesmo. E de longe parecia que era um cabelo liso, de tão finas que as tranças eram. E eu levava 15 horas para fazer essas tranças. 15 horas. Eu começava, tipo, 7 horas da noite, eu começava, sentava na frente da televisão, tal, amarrava, segurava o cabelo todo aqui, ia puxando e ia fazendo. E aí, quando era 1 hora da manhã, estava até aqui. E aí eu pegava essa parte da frente, amarrava para esconder a parte de trança e ia para a escola no outro dia. E ninguém sabia ali que eu estava de trança, né? Com a parte de baixo. É. E quando eu chegava, na outra noite, eu já fazia o resto da cabeça. Então eu acordava no outro dia de trança. As pessoas, como pode isso? Eu passava madrugada fazendo as tranças no cabelo. E quando eu não estava com essas tranças, era o cabelo todo de cocó, né? Tentava ao Preso, máximo né? esticar, É. preso o tempo todo de cocó, para. E quando ia para uma festa, alguma coisa, era que, né? Pedia dinheiro, painha, mãe, para poder alisar, para poder dar escova, né? Mas aí eu usei trança durante muitos anos e não era a trança que eu colocava, né? Como hoje Uhum. a gente vê o resgate aí das tranças. Eram tranças com o meu próprio cabelo, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E uma coisa interessante é que quando eu comecei a trabalhar, eu era menor aprendiz, né? Eu ainda não tinha 18 anos, eu era office girl. O meu primeiro salário foi para comprar alisante. E
eu fiquei extremamente feliz, porque eu tinha dinheiro para comprar alisante. Assim, eu lembro que consegui, sabe? Consegui ter dinheiro. Agora eu tenho dinheiro para comprar alisante. E foi, né? Só agora aquela coisa mesmo do alisante, todas aquelas histórias que a gente já sabe, as feridas na cabeça. Eu gastava em torno de R$ 300 por mês, 300, 350, às vezes eu gastava R$ 400 por mês para estar mantendo o cabelo, né, com alisamento. Às vezes eu deixava de ter alguma coisa, tipo um celular, alguma coisa assim, para ter o dinheiro guardado para comprar o alisante. Era muito dinheiro para o meu cabelo, sabe? Para manter o cabelo liso. Meu cabelo era bem liso, parecia liso natural. Tem gente que achava. E É. era muito sofrimento para manter o cabelo como liso natural, né? Daquela forma. E aí, em 2009, eu entrei na Alnegro. Foi fundada aqui a Alnegro, em Sergipe, em 2009, por Andrei Lemos, maravilhoso, o nosso amigo Andrei, né? Beijo Nosso aí. grande defensor da saúde pública do SUS, que mora em Brasília Sim, hoje, nosso presidente da UNA. é. Uhum. Ele foi fundador da Alnegra aqui em Sergipe, e aí me convidou, né? André me via sempre assim, como essa negra em movimento, e me convidou. Aí então eu entrei na Negro, cabelo alisadíssimo, e eu tinha aquele discurso, né? Não, eu gosto assim, eu gosto do meu cabelo assim, eu acho mais bonito assim, eu acho mais fácil assim. Eu não entendia que você achar o cabelo liso mais bonito era uma construção social. Eu não entendia isso. Que os nossos, eu achava que era o meu gosto. Eu gosto assim, meu gosto. E a gente não entende que gosto é construído socialmente, né? Eu não entendia que Uhum, gosto era construído na exatamente. sociedade e a sociedade é racista e o nosso gosto É. vai ser racista, né? A gente vai estar reproduzindo esse racismo que a gente aprende nessa sociedade racista. E eu dizia, não, eu gosto assim. E aí, junto com isso, por isso que eu digo que não é só cabelo, né? Junto com todo esse discurso que eu tinha do cabelo, eu tinha também aquele discurso todo mundo é negro, né? Aquele discurso que também não é tanto assim. Também aí nesse caso você está vendo o racismo está em você, o racismo está nos seus É, olhos. é, O negro é o primeiro racista. Então, é. eu tinha vários também desses discursos que a gente tem Reproduções, né? Essa quando coisa da reproduzir, né? reproduções, reproduzir esses discursos que eram, que eram discursos que quando a gente tem esse contato com essa nossa raiz mesmo na questão do cabelo, como eu falei, que muitas pessoas a partir do cabelo começaram a estudar a sua história, a estudar a sua ancestralidade, quando você vai tendo esse contato, essa afetividade com o seu cabelo, você tem também, começa a ter a afetividade por quem você é, né? Sua essência, sua ancestralidade, sua história. Então, eu acredito que nunca mesmo será um tema fútil para a gente que é negra. E eu tive duas tentativas, né? Assim, a partir de 2009, eu tive duas tentativas de tentar, de transição capilar. Eu, sozinha, em 2009 ainda não era, né? Ainda não estava no boom É. dos encontros de crespas e cacheados, e é aquelas tentativas. E era sempre aquela pergunta, né? Eu estava ali sozinha comigo mesma, iniciando o processo de transição, que nem tinha esse nome, né? Transição É. capilar. Iniciando esse processo, mas aí as pessoas diziam, sua raiz está alta, né? A raiz está alta, né? Já está bom de alisar, né? E, às vezes era um parente, e eu passava na frente da casa da menina que dava escova, né? Que alisava, e dizia, a raiz já está alta, né? Vai alisar quando? E aí vamos marcar o dia, né? Já ficava a cobrança, e eu tentando esconder, botava bandana, tal, Esconder, né? tentando esconder as duplas texturas e tentando perceber como eu faria isso, porque eu já queria deixar, porque quando você começa, eu começava a ir para as reuniões, né, começava a ir para os lugares, via o depoimento das meninas, sempre, vez ou outra, falava sobre cabelo, e eu já queria começar, mas aí
findava retrocedendo. Parei de alisar e ficava com ele frisado, ele não ficava mais alisado, né? Ele ficava frisado. Então, muitas pessoas achavam que ali era meu cabelo natural, porque ele tava, não era um cacheado, mas também não era crespo. Era aquela coisa frisada. E era um cabelo mais aceito. Eu alisava a raiz e ele descia. E, né, relativamente aceito. Tanto que quando eu falei para as pessoas, para algumas pessoas, isso já na terceira tentativa, né? Que eu ia deixar na transição, as pessoas, mas é tão bonito assim, continue dando relaxamento na raiz, continue, é tão bonito assim. Porque é o modelo do cabelo que a gente vê, né? Que é aquele cabelo que desce. Era como eu usava, o cabelo frisado. E aí foram 2 tentativas, né, que eu não consegui. E a terceira tentativa foi justamente dentro desse boom, né, desse momento em que muitas pessoas chamam de moda, e não é moda, é uma revolução. Moda. Moda dá e passa, né? Moda dá e passa. Foi uma revolução, mais uma vez, né, essa revolução estética, porque esse tema, a gente já falou, é um tema recorrente, porque é um tema importante, porque é um tema que está ligado com tudo que a gente falou aqui, com a aparência, com as mortes, com a banalização do nosso corpo. Então, com enfrentamento a tudo isso na sociedade, né, Tati? Com enfrentamento a tudo isso, porque a partir da estética, a partir da autoestima que você ganha com a sua estética assumida, que você consegue fazer certos enfrentamentos, né? Se impor, fazer certos enfrentamentos. Então, foi com esse boom, indo para os encontros de crespas e cacheadas, foi com os vídeos de youtubers negras, né? Que falavam sobre a história do cabelo. Por isso que, quando as meninas me procuram, muitas meninas me procuram, me param nos lugares para perguntar sobre o meu cabelo, falar sobre o cabelo, eu digo assim, olha, é uma mudança, primeiro, de dentro para fora. Sim. É primeiro de dentro para fora. Então, antes de você mesmo iniciar a sua transição capilar, assista vários vídeos, leia vários depoimentos, converse com várias pessoas, porque é de dentro para fora. Por exemplo, eu tive uma prima minha que ela fez toda a transição, eu conversava com ela, acompanhei e tal, e ela fez a transição, ficou durante muito tempo com o cabelo natural, tal, ficou com o cabelo curtinho, se sentia bem, e agora, mais recente, ela voltou a alisar. Então, eu vejo que não tem problemática nenhuma nesse sentido dela estar alisando o cabelo. Ela pode fazer esse percurso, porque o que acontece? A gente, principalmente a gente, né? É mais novinha. A gente não teve. A gente não teve essa oportunidade de afetividade com o nosso cabelo. Exatamente. De fazer um carinho, né, na nossa cabeça, de sentir. Eu lembro quando eu estava na transição, e eu conversei isso com minha prima, que eu ficava acarinhando, né, meu cabelo. Eu vi aqui que Inácia está aqui